Olá, meus irmãos. Olá a todos que nos acompanham nessas aulas da Escola Bíblica Dominical da Igreja Memorial Batista. Eu sou o professor Dermeval Farias, estou aqui sob a coordenação do pastor Alex e divido aqui as aulas com os professores Sara Mariano, Ebert e Tito. É uma alegria estar aqui com vocês para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, quase quadrimestre, nós vamos estudar o tema O Mundo aos Olhos de Deus, da revista da Editora Cristã, que trata da cosmovisão. O tema é cosmovisão. É claro que nós vamos trabalhar na perspectiva de uma cosmovisão teorreferente, ou seja, uma cosmovisão que se alicerce na palavra de Deus, na vontade de Deus. E esta é a primeira aula de um grande desafio. É um tema que não segue um texto específico sozinho da palavra de Deus, mas envolve vários textos, a Bíblia como um todo, e, portanto, nós temos um grande desafio neste trimestre, e vamos orar ao nosso Deus para que ele nos acompanhe nessa missão. Então, Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos por este momento, pela oportunidade que temos de aprender mais da tua palavra. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é santo. Temos um grande desafio agora com essa lição, com esse tema do trimestre, mas confiamos em Ti. Te pedimos que nos abra os olhos, Senhor, para entender e compreender a tua palavra, a tua vontade em nossas vidas. Nos ensine a pensar, a planejar, a agir conforme tu queres, Pai, que não venhamos a ser envolvidos por nenhuma filosofia mundana, Pai, contrária à tua palavra. Nos alicerce, Pai, com teu espírito, nos encha de sabedoria para vivermos neste mundo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vejam, queridos amigos, queridos irmãos, como eu disse, nós temos aqui um tremendo desafio, né, para esta aula de hoje, a aula inicial, e para as aulas seguintes. Mas esse desafio vai ser alicerçado na palavra de Deus, né? Estou aqui com a minha Bíblia, com a capa um pouquinho, é, vamos dizer assim, saindo, né? Mas nós vamos trabalhar aqui esses temas alicerçados na palavra de Deus. Claro que nós vamos pesquisar também várias referências bibliográficas de livros cristãos que interpretam esse tema à luz da palavra de Deus, ou seja, a cosmovisão, o mundo aos olhos de Deus, é, essa perspectiva de enxergar os desafios, tudo que aparece, né, os problemas da vida, enxergar com perspectiva bíblica, com perspectiva alicerçada na palavra de Deus, para caminharmos de uma maneira mais santa a cada dia. O nosso verso-chave está lá em Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento, tá? E o nosso texto básico está em Tiago 3, 3 a 18, tá? Claro que nós vamos trabalhar muitos outros textos aqui também. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Também nós vamos ler aqui Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Lembrando que nós estudamos pouco tempo atrás o texto de Colossenses, quando nós vimos ali que havia no meio ali dos cristãos alguns que gnosticistas, né, que pensavam o gnosticismo, uma filosofia que entendia que Cristo não era suficiente, que era necessário um conhecimento a mais para alcançar a salvação. Então, não é de hoje que há essas correntes contrárias à palavra de Deus, à suficiência de Jesus Cristo, e Paulo escreveu aos Colossenses advertindo acerca disso. Ele também diz lá em Colossenses 2, 2 e 3, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente com amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo,
em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Lembrando que o apóstolo Paulo ele tinha uma formação filosófica muito forte, muito preciosa para o período, né, para uma perspectiva humana, mas ele considerou tudo isso, deixou de escanteio para ter o conhecimento pleno de Cristo. Claro que ele usou, durante a sua caminhada missionária, da língua, né? Ele falava mais de um idioma, da sabedoria que ele tinha para iniciar uma conversa, iniciar um discurso, mas ele nunca deixou para trás a ideia de que só por meio de Jesus somos salvos. E os seus textos são textos preciosos que nós estudamos hoje, né? Ele diz que considerou tudo que ele ganhou como perda para ter Cristo, né? E o mais importante para ele era Cristo. O alvo da lição que nós temos aqui é perceber a presença de cosmovisões em nossa vida, reconhecer aspectos da cosmovisão cristã em textos bíblicos e rebater pressupostos falsos a partir de verdade das Escrituras. Então, começando, você que está aí me ouvindo hoje, tá? Ficamos um tempo aqui sem lecionar na EBD em razão de algumas questões de saúde, principalmente, mas voltamos agora com a graça de Cristo e com a alegria de estar aqui servindo a Deus e que Ele nos alimente e nos fortaleça. Mas vejam, o que vocês já ouviram, o que você que está me ouvindo aí, sozinho às vezes, no carro, caminhando, em casa, o que você já ouviu sobre cosmovisão? Já estudou sobre o assunto? Já escutou sobre isso? Então, neste trimestre, como eu disse, é um grande desafio que se apresenta para nós, estudar o mundo aos olhos de Deus. A ideia inicial é compreender o termo cosmovisão e as suas consequências, o seu significado em diversas perspectivas, bíblica, humanista e mística, no geral da revista, e ao final demonstrar a necessidade de uma cosmovisão tel-referente para todos nós. Cosmovisão representa um conjunto de pressupostos sobre os quais temos ou não consciência. Em sentido literal, queridos amigos, queridos irmãos, constitui a visão acerca do mundo, a percepção sobre o mundo, ou a visão do mundo, tá? Então, cosmovisão, mundo, cosmos, percepção do mundo, visão do mundo. Pode ser ainda conceituada como uma visão do mundo sob determinada lente, com determinada perspectiva, com determinada compreensão, a partir de uma fonte, de um alicerce, de uma análise subjetiva. A cosmovisão é a forma como interpretamos a realidade ao nosso redor. E essa maneira pela qual vemos o mundo, ela implica também na visão do todo criado ou visão de partes da criação. Pode-se pensar na visão do mundo sobre a família, casamento, criação de filhos, emprego ou qualquer outro aspecto da vida. A cosmovisão abrange os questionamentos e os problemas da vida. A cosmovisão influencia a forma como pensamos, como agimos, e de antemão é necessário que a cosmovisão seja tel-referente, que é a conclusão que sempre nós vamos ter durante todas essas lições. Isto é, que se alicerce em Deus, conforme nós lemos aqui Tiago 3,17. Ao longo dos estudos será verificado que uma cosmovisão tel-referente significará um conflito de maneira inevitável com o mundo, tá? Uma cosmovisão tel-referente significará um conflito de maneira inevitável com o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João falou isso, e o apóstolo Paulo, e João falou isso, e Jesus falou lá no Evangelho de João, João falou isso que eu disse aí na carta dele. E lá no Evangelho de João está escrito, Jesus falou que nós estamos no mundo. Teríamos desafios, teríamos problemas, mas ele estaria conosco, nos acompanharia. Estamos no mundo, nosso corpo está aqui, nossa vida está sendo vivida aqui, antes da glória com Cristo, antes da eternidade com Cristo, mas já temos aqui Cristo em nossas vidas. O reino dos céus está dentro de nós e vai se consumar na eternidade com Cristo. Enquanto estivermos aqui no mundo, nós temos que ter o pensamento voltado para as coisas de Deus. Tudo que fizermos aqui temos que fazer de maneira intencional, colocando em primeiro lugar a nossa prioridade com Deus, que somos embaixadores do reino celestial, buscando levar o evangelho, buscando levar o amor de Cristo, a paz de Cristo a outras pessoas. Então, isso não implica, quando se diz aqui sobre cosmovisão, né? Então, quando a gente fala de cosmovisão, sem uma cosmovisão tel-referente, podemos seguir algo parecido com Deus, mas que não será Deus. Agora, isso não implica em deixar de estudar geografia, geopolítica, filosofia, tá? História. Nós não vamos deixar de estudar isso. Isso não implica deixar de compreender
esses conhecimentos, tá? Mas todos deverão ser submetidos à luz da Bíblia, estudado e compreendido de forma completa. Conhecer os ensinos e filosofias do mundo não significa conformar porquanto com o mundo, porque a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Não vos conformeis com o mundo. O apóstolo Paulo fala isso aos Romanos. Então, revisitando aqui o termo cosmovisão, a cosmovisão, para um dos autores pesquisados aqui, Cosmovisão Cristã, da editora Cultura Cristã, o Philip Hicken, ele vai dizer o seguinte: uma cosmovisão, ou visão do mundo ou da vida, como alguns a chamam, é a estrutura de entendimento que usamos para que o mundo faça sentido. Nossa cosmovisão é o que pressupomos, é nossa maneira de enxergar a vida, nossa interpretação do universo, nosso guia para a realidade, é a estrutura abrangente de nossas crenças básicas a respeito das coisas, ou conjunto de engrenagens sobre o qual se move todo o nosso pensamento e ação. Com certeza você, no seu dia a dia, você conversa com diversas pessoas e alguns chegam dizendo para você que está lendo um livro de filosofia estoica, que está lendo um novo sociólogo que tem uma compreensão do mundo e está buscando seguir esse espaço ou que está buscando uma paz em, em uma filosofia mais, ou um estilo de vida, ou uma religião budista, ou de meditação, e que acredita que achará paz para si nisso aí. E nós sabemos que, na perspectiva bíblica, só Jesus é a paz. Jesus que nos dá a paz, né? Ele que nos alimenta com a paz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? E, então ele vai nos dizer que ele é a paz. É, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é a paz. Ele que nos dá a paz. Ele é a única paz. Ele é a única verdade. Então, muitas pessoas que vivem ao nosso redor, elas buscam alicerçar a sua vida, os seus pensamentos, o seu foco, o seu objetivo, numa perspectiva racional, materialista, tá? E nós vamos depois aprender também alguns conceitos, ou reviver, reaprender, relembrar alguns conceitos, tá? De metafísica, de naturalismo, de materialismo, de marxismo. Nós vamos, durante esse trimestre, nós vamos estar revivendo pensando, falando sobre tudo isso à luz da palavra de Deus. Aquilo que confronta ou não a palavra de Deus. E mostrando que Jesus é a única paz, que a nossa cosmovisão é tel-referente. Não é tel-referente para brigar com as pessoas, porque Jesus veio trazer o evangelho dele para que as pessoas possam é, reconciliar com Deus. Né? Jesus não veio restabelecer o domínio político de Israel contra Roma, como alguns pretendiam. Ele veio nos salvar, tá? Ele veio nos salvar. Nossa vida na Terra é limitada, ele veio trazer a paz, veio nos salvar. Então, isso é muito importante, nós temos que sempre falar isso. É claro que tem passagens da Bíblia que parece que, se eu não compreendo ela como um todo, vão me deixar em conflito. Nós vamos ver que, né? Jesus mesmo disse: olha, a minha palavra, a minha presença vai provocar divisão entre vocês. Mas por quê? Na família, uns vão crer em Jesus, outros não crerão, e assim por diante. Então, voltando aqui ao Philip Hicken, ele vai dizer o seguinte: é nossa maneira de enxergar a vida, a cosmovisão. Em seus termos mais simples, cosmovisão é um conjunto de crenças sobre as quais as questões mais importantes na vida. Sistemas filosóficos de grandes pensadores como Platão e Aristóteles eram cosmovisões. Toda pessoa madura e racional, cada leitor deste livro, tem sua própria cosmovisão, tão seguramente como Platão. Às vezes parece que poucas pessoas têm alguma ideia do que consiste sua cosmovisão, ou de que mesmo possuem uma. Mas ter consciência da nossa cosmovisão é uma das coisas mais importantes que podemos fazer para melhorar nossa autocompreensão. E conhecer internamente a cosmovisão dos outros é essencial para entendermos o que faz eles agirem de uma determinada forma. Aqui é o Ronald Nash que vai trazer isso aqui: cosmovisão em conflito, escolhendo o cristianismo em um mundo de ideias. Portanto, outro livro aqui também que nós estamos usando de base. Então, a cosmovisão muitas vezes pode ser representada em círculos. Se eu coloco um círculo concêntrico, um círculo dentro do outro, com um pouquinho só de sobra, representa a cosmovisão de pessoas que pensam quase de maneira igual.
Então, dois grupos de cristãos conservadores. Um cristão presbiteriano conservador, um cristão batista conservador, vão ter um campo de abrangência de pensamento muito parecido. Então, os cristãos, tá? Conservadores podem pensar de uma forma muito parecida. Já um cristão liberal e um cristão conservador, os círculos já vão coincidir, talvez só na parte do meio, e vão ficar muito mais espaçosos depois. E vamos ter círculos totalmente separados de pessoas que acreditam em Cristo, de pessoas que não acreditam em Cristo, por exemplo, tá? Então, o Ronald Nash vai nos mostrar isso. Então, por que devo estudar a cosmovisão à luz da Bíblia? Então, essa questão aqui nessa aula introdutória é muito importante. Há diversas razões, como já foi dito, para que a nossa cosmovisão é teorreferente. Isso nos ensinará a agir biblicamente, a falar biblicamente, a pensar e a planejar biblicamente, dentro da vontade de Deus, apesar de viver em um mundo que, no nosso derredor, muitas ideias, pensamentos, correntes filosóficas são contrárias à nossa forma de pensar do ponto de vista bíblico, como a Bíblia nos ensina, alicerçados na palavra de Deus. Há um outro aspecto, né? Ou seja, além disso, reforçar nossa compreensão da Bíblia, é preciso vencer a batalha no mundo das ideias. Segundo alguns autores, muitos de nós estamos inseridos em alguns ambientes de muito embate filosófico, muito embate de ideias diárias. Por mais que a gente queira fugir, a gente não consegue, porque está ali no meio. A gente não está chamando ninguém para brigar, mas são sempre chamados a debater determinados assuntos. E quando a gente estuda um pouco mais a cosmovisão e as cosmovisões, e alicerçados na palavra de Deus, a gente fica mais preparado para esses debates. Agora, certo que nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Jesus disse isso a Nicodemos, lá em João 3. Não podemos afastar essa premissa. Temos que pregar o evangelho, por mais que a pessoa seja uma pessoa ateu ou um agnóstico, para o qual tanto faz a existência de Deus ou não. Então, nós temos que falar de Jesus para essas pessoas, tá? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Tem muita gente que tinha uma cosmovisão muito distante da palavra de Deus, contrária à palavra de Deus, rebeldia à palavra de Deus, e o Espírito Santo tocou o coração e essa pessoa se converteu a Cristo. Não é a nossa capacidade de argumentar que vai convencer o outro a aceitar a Cristo. Mas quando estudamos, quando buscamos compreender, temos mais possibilidade de dialogar, de comunicar, de fazer parte de alguns ambientes e de demonstrar Cristo em nossas vidas, tá? Então, vamos lá. Sobre esse tema das batalhas, o Ronald Nash vai dizer o seguinte, que inicialmente ele tinha pensado, né, quando foi escrever esse livro, Cosmovisões em Conflito, e intitular o livro como Vencendo a Batalha no Mundo das Ideias. Não havia, da parte dele, segundo ele disse, a intenção de sugerir alguma nota de triunfalismo nessas palavras. De maneira alguma, ele estava sugerindo que a batalha estava ganha, ou que a vitória estava logo ali, virando na próxima esquina. Cristãos, segundo ele, ativos e racionais, estão envolvidos em batalhas todos os dias de sua vida, foi o que acabamos de falar. Tá? Embora seja compreensível que a maioria dos cristãos tendem a pensar nessa batalha em sua dimensão moral e espiritual, o apóstolo Paulo nos deixou isso claro lá em Efésios, nós vamos dizer sobre a nossa luta espiritual, tá? Isso é importante. Ele disse que também há uma luta intelectual. Essa é uma parte aqui que pode gerar até um debate, tá? Eu acredito que na aula, na sala, eu vou trazer isso para um debate. Que além da aula virtual aqui, a gente trabalha na sala presencial da EBD, da Igreja Memorial Batista, 905 Sul, né? Então, a primeira aula aí será aí, portanto, no dia 2, né, de agosto, às 9 horas. Então, ali, nós vamos estar também falando isso aqui, dessa dessa discussão da batalha intelectual em conflito, dizendo ele que essa também é uma luta que não queremos perder. Então, ele disse que ele buscou fornecer neste livro argumentos para agirmos e preparar melhor a forma de atuar efetivo no mundo das ideias. Isso é um tema que vai dar discussão, com certeza isso é importante para que a gente aprenda na Escola Bíblica Dominical a debater, a discutir, à luz da palavra de Deus, e assim crescer a cada dia mais e mais na palavra de Deus. Então, a batalha de ideias continua nos primeiros séculos da igreja, ele falou,
à medida que os cristãos lutavam contra os proponentes das ideias heréticas. Esses desafios da fé forçaram a igreja a formular e sistematizar seu pensamento sobre doutrinas importantes, tais como a divindade de Cristo, a divindade e personalidade do Espírito Santo, a Trindade. E durante a Reforma Protestante, a batalha no mundo das ideias envolveu esforços para resgatar a pureza das crenças do Novo Testamento, é, das perversões desse ensino que adentrara furtivamente a igreja durante a Idade Média, no século XVIII, e no século XVIII, melhor dizendo, depois de falar da Idade Média, né, até o século XV, ele vai falar que no século XVIII a batalha se concentrou na incredulidade advinda do iluminismo, a ideia de afastar, de ter estados laicos, universidades laicas, né, onde o ensino de Deus fosse deixado de escanteio. Isso foi algo proposto também pelo iluminismo. No século XIX, a igreja lidou com desafios à autoridade da Bíblia e problemas novos levantados pelo darwinismo, e no século XX os cristãos lutam contra o modernismo religioso. Vocês sabem, inclusive outro livro, estava estudando também, foi fornecido aqui pela irmã Sara, que o modernismo, ele trabalhou a ideia de uma verdade alicerçada na ciência, nada, portanto, sobrenatural, nada na Bíblia, nada em Deus, e que a única verdade é na ciência. E hoje nós vivemos o pós-modernismo, que diz que a verdade é relativa, que não há verdade ou há várias verdades. As duas propostas são propostas que, em muitos de seus aspectos, ou quase todos, contrariam a palavra de Deus. Né? Deus não é importante. E nós sabemos, porque nós, aqueles que já entregaram a vida a Jesus, que você sente essa fé. Como dizia o filósofo Kierkegaard, a fé é individual, ela não é imposta de maneira coletiva. O problema é que muitas pessoas que não têm essa fé em Deus acreditam, acham e querem forçar aqueles que creem em Deus a pensar como elas. Ora, eu creio em Jesus, Jesus está na minha vida, o Espírito Santo está em mim, eu sinto isso. Isso é sobrenatural e é real na minha vida. Mas isso é individual, é meu, tá? E isso tem que ser respeitado, como dizia o filósofo Kierkegaard. E isso é o que nós vivemos e pregamos. Jesus Cristo, o mistério, como diz o apóstolo Paulo. O Agostinho dizia, chamado Santo Agostinho pela Igreja Católica, nós chamamos de Agostinho, teólogo, dizia, olha, todo ser humano tem um vazio dentro de si, na sua alma, que só Deus pode preencher. Então, isso é sobrenatural e é real. Só que a outra perspectiva, as outras filosofias, outras cosmovisões distantes da palavra de Deus tentam dizer que só há verdade na ciência ou que não há verdade nem mesmo na ciência e tudo, a verdade é relativa. Tá? Há verdades, várias verdades. Cada um tem a sua verdade. E a partir disso, rompe com valores morais, com valores espirituais e assim por diante. Falei aí de modernismo e pós-modernismo, respectivamente, de uma forma mais rápida. Então, avançando aqui, nós temos, prosseguindo aqui na nossa aula, é importante que os cristãos de hoje se importem, né? Os cristãos devem se importar em se preparar para as batalhas intelectuais que nos confrontam. Isso é o que o Ronald vai dizer aqui, que há batalhas, portanto, intelectuais também, e não somente batalhas espirituais, embora as batalhas espirituais sejam as mais importantes, como nos disse o apóstolo Paulo. Mas não podemos esquecer que estamos em vários ambientes, no nosso emprego, na nossa escola, e temos um dever, muitas vezes, de argumentar também, sem briga, né, de forma espiritual, orando, pedindo a direção do Espírito Santo. O passo mais importante para que os cristãos possam ser informados sobre cosmovisão cristã, uma visão abrangente e sistemática da vida e do mundo como um todo. Então, os cristãos devem estar informados sobre isso, nunca deixando claro a Bíblia de lado. Nenhum crente hoje pode ser realmente eficaz na arena das ideias, diz o Ronald, até que tenha sido treinado a pensar em termos de cosmovisão. Então, para ele, isso é importante. A cosmovisão cristã difere da cosmovisão dos adversários. Quais as fraquezas das cosmovisões concorrentes? São temas que nós vamos estudar aqui. Como podemos utilizar os melhores argumentos? Lembrando que o apóstolo Paulo muitas vezes fazia isso. Quando ele argumentou contra os judaizantes, ele trouxe a perspectiva de Abraão antes de Moisés e falou: olha, vocês aí, Abraão foi justificado pelo quê? Ele veio antes da lei, ele foi justificado pela fé. O seu conhecimento propiciou isso. Ele argumentar e desconstruir a cosmovisão dos judaizantes dentro da própria crença deles. Olha como isso é importante. Então, o conhecimento é importante. Nós temos que estudar, temos que ler, temos que orar a Deus,
temos que pesquisar muito a Bíblia, compreender cada vez mais e mais. É, disse o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, 10 a 13: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Efésios 6, 10 a 13. Ok? E aí, durante esse período, nós vamos ver conceitos como ateísmo, né? Não crer em Deus. Nós vamos estudar o materialismo, o naturalismo, o relativismo. O relativismo está muito presente no pós-modernismo atual de hoje. Tudo é relativo. Aquilo que você acreditava, calma aí, não é bem assim, pode ser desse jeito, pode ser daquele outro. E muito disso contraria as verdades na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E há verdades aqui absolutas. Só Jesus salva. Jesus veio, morreu e ressuscitou por nós. Jesus encarnado. Jesus é Deus. E ele, quando esteve aqui, foi Deus e homem, porque ele se encarnou para viver entre nós. O Verbo se encarnou para viver entre nós, como diz João 1, Evangelho de João 1. Nós cremos que Jesus esteve aqui, que viveu, que morreu, que ressuscitou, que voltou a viver com o Pai, que enviou o Espírito Santo para nós. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa verdade é absoluta para nós. Aqui não tem pós-modernismo para dizer que isso é relativo. Não. Nós cremos nisso e defendemos essa bandeira. Então, isso é importante. Nós vamos voltar nesses termos, tá? Estudar marxismo, humanismo, durante todo esse trimestre. Claro, vamos estudar tudo isso, essas cosmovisões à luz da palavra de Deus. Aquilo que o mundo compreende, como nós compreendemos à luz da palavra de Deus. Vivemos uma época de modernismo ou de pós-modernismo? Pós-modernismo, o que isso significa? Já falamos, né? O modernismo de 50 anos atrás, 100 anos atrás, 50 anos, 150 anos atrás, acreditava que a única verdade seria extraída da ciência. A Bíblia de lado, Deus de lado. O pós-modernismo já flexibiliza a verdade, são várias verdades. E essa flexibilização do pós-modernismo, ela contribui para desconstruir, a ter valores morais, para entrar no caos social, tá? Da construção das relações sociais, de casamento, de dever conjugal, de respeito, é, e de valores pregados pela palavra de Deus. O pós-modernismo é contrário em muito do que fala a palavra de Deus e a Deus, assim como o modernismo. O modernismo ainda dizia que tinha uma verdade que era a ciência, já o pós-modernismo relativiza tudo isso. Muita gente hoje tenta conciliar essas visões com a palavra de Deus, mas em muitos de seus aspectos ela é inconciliável, tá? E nós vamos ver isso aqui durante esse trimestre em das diversas lições. A revista nos traz também a necessidade de compreender a Bíblia no seu todo, a não estudar texto isolado, tá? Mas compreender a Bíblia de forma completa, a não pegar texto fora do contexto para criar um pretexto, como diz o jargão popular. Então, a revista traz, por exemplo, uma passagem de Samuel, 2 Samuel 24, 1 a 4, naquele momento que Davi, contrariando a vontade de Deus, contrariando a vontade do seu comandante, tá? Joabe, Davi mandou fazer um censo de Israel para ver quantos soldados tinham, né, para ver a sua força militar. E Deus já tinha deixado claro ao longo da história do povo de Israel, desde a sua libertação, que Israel era liberto, que Israel era forte, não pelas armas ou pelo número de pessoas dispostas a lutar, né? A história de Gideão revela isso, não pelas armas ou pelo número de pessoas, mas pelos milagres de Deus, pela força de Deus. A derrota de Jericó, a vitória contra Jericó dos judeus, dos israelitas, demonstra isso. Então, Deus é Deus, e ele que era a força e o poder do povo. Quando Davi manda fazer o censo, ele está pecando, porque ele está confiando nas suas próprias forças, ele está, portanto, se vangloriando. E aí tornou-se a ira do Senhor acender contra os israelitas, por conta desse censo, está lá em 2 Samuel 24, 1 a 4.
e ele incitou a Davi, né, diz o texto aqui, contra eles, dizendo, vai, levanta o censo a Israel. Aqui escrito pelo profeta Natão, pelo profeta Gade, isso que está aqui segundo a revista, né, embora o texto seja do livro de Samuel, mas a visão de Natão, de Gade, é, aqui, o texto do livro de Samuel, nós vamos ver que o rei fez o censo e Joabe, que está aí no verso 2, 2 Samuel 24, comandante do seu exército, percorreu todas as tribos de Israel, de Dan até Beceba, para fazer esse censo. Aí depois veio o castigo, a partir do verso 10, né? Deus deu opção lá a Davi, aqui tem um texto muito bonito, né? Que Davi fala que escolheria, portanto, ficar nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. E quando o anjo desceu para destruir toda a cidade, Deus teve misericórdia. Mas o castigo foi aplicado em determinada medida. Está aqui em Samuel, está o texto todo aqui, eu não vou ler, mas você pode ler, Samuel 24, do 1 ao 17. Já em 1 Crônicas 21 a 21, esse mesmo texto escrito por Esdras, diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Aí depois tem também a narração de Joabe, que Joabe tentou impedir, isso está aí também, mas que Davi mandou fazer, não ouviu também o seu comandante. Um texto fala que foi Deus, na perspectiva, portanto, segundo a revista, um texto escrito 500 anos antes do outro, né? Provavelmente escrito por Natão, pelo profeta Gade, no mínimo 500 anos antes. Há muitas discussões sobre quem escreveu o texto, né? E antes do retorno do povo hebreu do cativeiro. Numa perspectiva de quem vivia dentro do contexto de Israel, cercado pelo grande reino de Davi, que foi a época que mais expandiu o território, e que entendia que Deus é soberano sobre todas as coisas e tudo vinha de Deus. O outro texto, escrito também por uma pessoa que acreditava em Deus, por um religioso convicto, Esdras, um escriba, e aí ele vivendo fora, cercado por aquela cultura pagã, ele vai dizer que foi Satanás que se levantou contra Israel e incitou Davi. E aí você lê esses dois textos e fala, e aí, qual é que está certo, né? A, as perguntas, o que há de diferente entre os textos, né, de 1 Samuel e de Crônicas aí? Quais são os elementos comuns entre os dois textos, né? Quais são as forças citadas pelo apóstolo Paulo lá em Efésios também? É, quais são esses fatores, né, que influenciam? O texto, segundo o escritor da revista aqui, registrado em Samuel, foi escrito por Natão, pelo profeta Gade, 500 anos antes, e o segundo escrito por Esdras. Olha a interpretação que o autor da revista dá, que a cosmovisão de Natão de Gade é que foi Deus quem incitou o rei Davi a fazer a contagem aqui do povo e dos homens aptos para a guerra. Enquanto a cosmovisão de Esdras é que Satanás incitou o povo a fazer essa contagem. São cosmovisões diferentes nesse aspecto, né? No resto do texto confere, e as duas são consistentes com o ensino da Bíblia, diz a revista. As duas. Por quê? Deus autoriza Satanás a incitar o coração humano, em suma. E aí, para alguns, é Deus incitando, porque ele autorizou. Então, vivendo na Babilônia, numa nação de língua, cultura, religião diferente, sua pátria, Esdras não se desviou da cosmovisão segundo a vontade de Deus, mas ampliou a sua concepção do mundo. Né? O povo que habitava em Israel possuía a cosmovisão sobre a ação de Deus no mundo, enquanto o povo que habitava fora de Israel aprendia sobre a ação de Satanás no mundo, ainda que não podendo atuar fora da soberania de Deus. Olha que interpretação interessante, né? E outros embates nós vamos encontrar na Bíblia, não é embates, mas textos aparentemente contraditórios, mas que têm uma interpretação coerente. A Bíblia não entra em contradição, Deus não entra em contradição. Deus não tenta ninguém. Isso também está na nossa palavra, na palavra de Deus. Então, vejam, é importante sabermos e compreendermos a Bíblia como um todo, tá? E entendermos, como diz o apóstolo Paulo, que a grande ameaça são as ciladas ali do diabo, o apóstolo Pedro também falou isso, provenientes das forças espirituais do mal que dominam o mundo. Devemos nos defender, nos fortalecendo no Senhor, revestir de toda a armadura de Deus, Efésios 6 e 11, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, Efésios 6 e 12,
Não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o apóstolo Paulo, que cresceu também no meio da adversidade do Império Romano, no caldo cultural, manteve firme os ensinamentos bíblicos. E há diversas outras passagens que vai nos trazer essas discussões, né? Como Isaías 45:7, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas as coisas. Falando do mesmo assunto, Paulo vai dizer na Cosmovisão que, conforme o ensino da palavra de Deus, que devemos revestir de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, tá? Em que você baseia a sua compreensão do que é o ser humano, né? Qual é o aspecto da sua vida mais importante para a sua identidade? São algumas questões. Quais são as suas principais fontes para as questões e respostas da vida? A sua cosmovisão vai influenciar nisso. Na sua opinião, qual é o maior problema da humanidade? Né? A Bíblia diz que o maior problema é a ausência de Deus. Né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Muitas vezes nós achamos que, sob a perspectiva humana, algo vai melhorar ou vai ser sensacional. Nós vamos mudar isso sob a perspectiva humana. E é difícil até para nós mesmos que temos a convicção que só Deus salva, que só Jesus é a solução e que o ser humano é mau. Às vezes a gente começa a pensar muito no dia a dia nosso do trabalho e começa a entrar nessa vibe que a solução para algum problema do país, ou do estado, ou do município, ou do mundo, está nas mãos do ser humano, de algum gestor melhor, e assim por diante. Não, 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 não. O ser humano por si só é mau e ele precisa de Deus. Esse é um dos pontos que nós vamos estudar nesse trimestre, a questão do humanismo, principalmente a partir do liberalismo no final do século XVIII, que coloca o ser humano lá em cima como autossuficiente. E o ser humano, por si só, com sua ciência, vai chegar um momento que não vai nem morrer mais, que ele vai desenvolver medicamentos, a ciência vai evoluir, como se o ser humano fosse autossuficiente. A Bíblia diz que ao pó tornará, né? Adão pecou e todo ser humano nasce pecador e só pode ser restaurado por Jesus Cristo, quando crê e aceita Jesus como um único e suficiente Salvador. Ao pó voltará todo ser humano. Todo o desenvolvimento da ciência só foi alcançado porque Deus deu essa capacidade ao ser humano. Mas o ser humano está longe de ter a compreensão de Deus, não pode enxergar. O ser humano, os olhos humanos, o homem natural não compreende todos os mistérios, tudo que é Deus. Nós somos criaturas e nos tornamos filhos por adoção quando somos restaurados espiritualmente pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Todo ser humano é mau, nasce mau e precisa de Jesus. E quando aceita Jesus Cristo, ele continua com a vontade má dentro dele, representada pela carne. Só que agora também tem a vontade do Espírito e passa a ter um embate dentro dele, bem registrado pelo apóstolo Paulo. A vontade da carne e a vontade do Espírito. Quando ele se alimenta espiritualmente, que é isso que você está fazendo aqui agora, que eu estou fazendo com a palavra de Deus, nós nos tornamos mais fortes, o Espírito Santo vai dominando a vontade carnal. E aquele que não aceitou Jesus ainda, que não recebeu Jesus, só tem a vontade da carne. Ele é mau. Ah, mas ele faz coisas boas, ele ainda tem alguns valores morais, mas ele está sujeito a um ataque do inimigo sem ter o escudo espiritual da palavra de Deus, do Espírito Santo. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho de Jesus para que mais e mais pessoas possam aceitar Jesus e possam ter, portanto, a presença de Jesus em suas vidas e a certeza da salvação. O ser humano por si só não é autossuficiente. Ele é limitado. Ele tem vida limitada. Ele vai voltar ao pó. E para ter vida eterna, ele precisa, para ter restaurado a sua alma, ele precisa reconciliar com Cristo. Vejam, qual é o nosso papel individual no mundo? A revista faz essa pergunta também, né? O que fazemos para o mundo se tornar um lugar melhor? Qual é a solução mais eficaz para os problemas do mundo? Que tipo de sentimento e realidade da morte gera em nós? Você consegue identificar o motivo desses sentimentos? Ao seu ver, qual é o destino de cada ser humano? A cosmovisão tem a ver com essas ideias, que influenciam quase tudo no nosso pensamento. Então, isso é importante. Colossenses 2, 2 a 3, que eu já li aqui.
li outra passagem, né, mas essa aqui é importante também, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente com o amor, e eles tenham toda a riqueza da fonte do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Um dos autores citados pela revista, o James Fry, vai dizer que uma cosmovisão pode ser expressa como uma história, uma narrativa, um conjunto de pressuposições sobre a constituição básica da realidade. Os pressupostos podem ser total, parcialmente verdadeiros ou totalmente falsos. Muita gente está acreditando em coisas falsas, está buscando alicerçar suas vidas em coisas falsas. Por isso que temos que compreender essas cosmovisões e compreender a Bíblia, principalmente para levarmos a cosmovisão referente para essas pessoas. É, mesmo quando sequer pensamos nos porquês do que fazemos, estamos agindo conforme algo em nós que nos guia sem. E às vezes a gente não questiona. Por isso que é importante estar alimentando da palavra de Deus. Porque, não raro, nós temos cosmovisões equivocadas da realidade. Estamos tendo a interpretação, a percepção do mundo e tomamos decisões erradas. Esse ensino, portanto, nos ajudará nesse sentido. As cosmovisões são muitas e crescentes. Algumas delas serão estudadas nessa revista, mas a cosmovisão do crente tem que ser bíblica, cristã, tel-referente. Tel vem da palavra grega para Deus. Teos, do modo que tel-referente significa aquilo que tem Deus por referência, central. Cosmovisão tel-referente é aquela em que Deus e a sua palavra são a referência para todas as questões da vida. Uma cosmovisão cristã sobre algum tema pode ser inconsistente, não levar e considerar todos os textos bíblicos, diretos ou indiretos. Daí surge a expressão ensino geral das Escrituras. Tiago 3, 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder com as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Né? E lá no 17, Tiago 3,17, a sabedoria, porém, que vem do alto é pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Satanás, lá no Éden, ensinou Adão e Eva e introduziu no mundo uma cosmovisão diferente da cosmovisão segundo a vontade de Deus, que Deus já tinha passado para eles. No ato da tentação, a serpente faz uma clara mudança na forma de ver a árvore no centro do jardim. Enquanto para Eva aquele fruto proibido era danoso, pois Deus falou a verdade, Satanás a convence que aquilo era uma oportunidade diante de uma suposta mentira da parte de Deus. Por isso que temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Pegando o mesmo fato, a mesma árvore, o mesmo fruto, Satanás construiu uma percepção diferente e Eva acreditou. Os primeiros seres humanos optaram por essa sabedoria distorcida da serpente. Tiago 1,5 nos manda pedir sabedoria a Deus. Se não temos, vamos pedir diariamente. Lembrando de Salomão aqui, que ele pediu sabedoria em vez de riqueza e recebeu tudo isso. O espírito da carta inteira é sobre a compreensão bíblica do mundo, sobre o comportamento bíblico no mundo. A carta de Tiago. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, Tiago 1,5, que a todos dá deliberadamente e não lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Tá? A Bíblia é um conjunto de verdades sobre como ver o mundo com os olhos de Deus. Na sua opinião, como a Bíblia pode moldar a forma como uma pessoa vê o mundo, correto? Então, nós estamos trabalhando aqui uma cosmovisão cristã e teísta, no sentido de acreditar na existência de um Deus pessoal extremamente poderoso. O teísmo difere do politeísmo, né? Em que sua afirmação de que existe o teísmo, existe um único Deus, Deuteronômio 6 e 4. E se afasta também das formas de panteísmo, ao insistir que Deus é pessoal e não deve ser confundido com o mundo, que é a sua criação. O teísmo também deve ser distinguido do panenteísmo, que é a posição que considera o mundo um ser eterno, de que Deus precisa da mesma forma que a alma humana precisa de um corpo. Os teístas também rejeitam as tentativas paneteístas de limitar o poder e o conhecimento de Deus, as quais têm o efeito de tornar o Deus do paneteísmo um ser finito. São muitos temas que nós vamos estudar aqui. Teísmo, politeísmo, paneteísmo, tá? Durante esse trimestre. Muito bem, nós vamos avançando aqui para o final. Tinha outros temas que eu trouxe aqui, tá? Mas nós vamos avançando para o final aqui da nossa aula. Então, vejam só, a cosmovisão tel-referente
bíblica e cristã, referente bíblica e cristã. Portanto, é o ensino geral da Bíblia que orienta o crente e ele se compromete em confiança e fé com ela. Ok? Vamos orar. Deus, ó Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra, pelo ensino introdutório desse tema, desse trimestre. Nos abençoe, nos oriente a compreender a tua palavra, a compreender as diversas cosmovisões, muitas delas que combatem a tua palavra, que possamos defender a tua palavra, defender a cosmovisão teu-referente, defender, Pai, esse relacionamento que temos contigo, Jesus em nossas vidas. Te agradecemos pela presença de Cristo em nossas vidas. Sem ti nada somos, Senhor. Como somos dependentes de ti, do amanhecer, anoitecer, durante o sono, durante todo o dia, durante todas as atividades do dia. Sem ti nada somos, Pai. Ó Deus, somos muito enjoados. Tenha misericórdia de nós. Precisamos da tua graça e misericórdia. Nos alimente durante esse trimestre com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.